Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui na Vila Diva, rever os irmãos aqui. Já estivemos aqui há algum tempo atrás e estou muito feliz de rever os irmãos. Agradeço ao pastor Eduardo pelo convite que ele nos fez de nós estarmos aqui nesta noite. É uma alegria para nós revermos os irmãos. E tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Eu tenho certeza que o vento do Espírito vai soprar e vai alegrar muitas vidas, irmãos. Louvado seja o seu nome. Eu gostaria de ler na igreja a palavra de Deus, que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler somente o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, para a face da casa que olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a igreja do Senhor, a igreja, ela é o veículo pelo qual, ou através do qual, Deus se manifesta ao mundo. Nós somos, podemos dizer, que o retrato de Deus sobre a terra. Nós somos o reflexo de Deus sobre a terra. E Deus quer usar esta igreja para manifestar ao mundo a sua glória. E se nós lermos toda esta visão de Ezequiel, os irmãos verão que nós podemos, o sentido escatológico, o sentido teológico desta parábola, ou desta visão, tem em mente a restauração de Israel. Mas nós também não podemos deixar de ignorar as lições que esta visão nos traz. Ela é tremenda. E quando nós vamos lendo, nós vamos vendo que esta água, ela corria, a primeira lição que nós vemos aí, ela corria para o Oriente. Nos chama bastante atenção, irmãos, que o Oriente, na palavra de Deus, era símbolo do inimigo, ou digamos, o maior inimigo de Israel, ele estava ao Oriente, que seria a Síria. O rei ou o profeta Eliseu certa vez mandou aquele rei ferir a terra através da janela que olhava para o Oriente. Os magos vieram da onde? Do Oriente, para adorar Jesus. O vento oriental, ele trouxe os gafanhotos sobre o Egito. E nós olhamos aqui e vemos que estas águas corriam de debaixo do altar para onde? Para o Oriente. Isto quer dizer o que, irmãos? Que a igreja, como a glória de Deus sobre esta terra, ela precisa amar os seus inimigos. Ela precisa correr em direção dos seus inimigos. Nós não devemos pregar a palavra de Deus somente para aquelas pessoas que nós amamos, que estão perto de nós, mas também para aquelas pessoas que muitas vezes nos odeiam. É difícil pregar a palavra de Deus para uma pessoa que te odeia, mas nós precisamos fazer isto. A minha esposa, quando nós chegamos ali na Rússia, há 12 anos passados, eu lembro que quantas vezes ela chegava em casa e dizia: Paulo, cuspiram em mim novamente, porque ela era um pouquinho morena, ela não é como eu, ela é um pouquinho mais morena, e cuspiam nela na rua, por causa da sua cor. Quantas vezes nossos filhos pequenos ali, eles bateram em nossos filhos, o povo dali. Por quê, irmãos?
eles não admitem que uma criança ali viva como uma das nossas. Eu tinha um garotinho pequeno, ficava andando na igreja e muitas vezes ele apanhou por causa disso. Então nós começamos a olhar, irmãos, a dureza do coração do povo russo. E uma vez nós estávamos no carro, bastante angustiados de ver a dureza do coração daquele povo, e eu disse para minha esposa: será que nós vamos conseguir ficar mais alguns anos aqui, mais 4 anos que nós tínhamos pela frente? E nós ouvimos uma voz bastante audível dentro do carro que disse: ame-os assim, porque eu os amei assim. Então nós precisamos amar, irmãos. Essas águas saíam de debaixo do altar, elas corriam para a banda do Oriente. Nós podemos dizer, irmãos, seguramente que a igreja do Senhor nesses dias, ela é esta água que corre do trono de Deus pelas campinas sujas e lamacentas deste mundo. Que a igreja é esta água que está correndo pelas campinas deste mundo. E diz esta visão que onde esta água passava, ela produzia frutos de todas as espécies. Aonde ela passava, ela sarava as águas que estavam diante dela. Por onde ela passava, não havia vida, não havia peixes, não havia frutos. Mas diz a Bíblia que por onde ela passava, ela levava vida àquela paisagem destruída. Ela purificava, sarava as águas com as quais ela tinha contato. E a igreja do Senhor, ela está nesta terra não para ficar parada, irmãos, mas ela está aqui nesta terra para correr pelas campinas deste mundo, para transformar a paisagem destruída deste mundo. A igreja precisa correr em lugares aonde não há vida, aonde está tudo destruído. É por isso que esta igreja ainda está nesta terra. E diz a palavra de Deus que estas águas desaguavam no Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, é o ponto mais baixo da terra. Estas águas não têm vida, e os pássaros, até mesmo que voam sobre o Mar Morto, muitos deles morrem devido ao forte, o mau odor que sai daquele mar. Por quê, irmãos? Porque o Mar Morto, ele não tem ligação com outros mares, ele é o final. Ele não distribui suas águas para outro mar ou para outros rios. Toda água que chega no Mar Morto, ela morre ali. Isto fala também do crente, irmãos, que não prega a palavra de Deus. Ele recebe a água do Espírito, e ela morre dentro dele, ela não passa para os outros. Então ele não tem vida, ele começa até mesmo a cheirar mal diante de Deus. Mas quando essas águas, diz a visão de Ezequiel, quando elas tocam o Mar Morto, sara as suas águas. Irmãos, este mundo é um Mar Morto que está cheirando mal diante de Deus. O que se pratica hoje neste mundo nunca se praticou em época nenhuma da história. O que Sodoma e Gomorra fazia não parece nada semelhante ao que esta geração está fazendo diante dos olhos de Deus. O pecado desta geração tem chegado diante das narinas de Deus, mas Deus ainda tem a sua igreja aqui nesta terra que precisa sarar as águas deste Mar Morto. Louvado seja o nome do Senhor. Esta água precisa avançar pelas campinas deste mundo, irmãos. Nós lemos na Bíblia Sagrada o que esta água precisa fazer. E nós também não lemos, mas vemos nos nossos dias o que é que esta água está fazendo. Nós vemos hoje igrejas paradas, irmãos. Igrejas que não estão correndo mais pelas campinas. Nós vemos hoje, irmãos, igrejas secando a cada dia. Por quê? Porque os irmãos sabem
Quando você tira água de uma vertente, quanto mais água você tira, mais água vem. Quanto mais água você tira de uma vertente, não é assim, irmãos? Nós éramos crianças e onde morávamos tinha uma vertente, aonde saía água, era um lugar, um buraco lá no chão. Então, irmãos, toda a vila buscava água naquela vertente. Ela era pequena, tirávamos ali 4, 5 baldes de água, chegava outra família, tirava mais 4, 5 baldes de água, e quanto mais água tirava, mais água vinha. Assim é a igreja do Senhor. Quanto mais água ela levar para a frente, mais água virá. Mas quando ela ficar parada, se ela ficar parada, menos água ela terá. E a tendência, irmãos, é esta fonte secar e as suas águas apodrecerem. Mas Jesus disse que esta água deveria correr para onde, irmãos? Para os palácios, para os lugares bonitos, não, senhores. A Bíblia diz, ou o Senhor Jesus nos ensinou, que esta água deveria correr para onde? Para os becos, para os valados, para as ruas, para as favelas, para os lugares obscuros das cidades. A Bíblia diz que esta água deveria correr para todas as direções deste mundo. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que um certo dia, esta água chamada Jesus, que teve aqui nesta terra, esta água correu para uma prostituta ali no poço de Jacó. Irmãos, eu fico olhando hoje, se chegar hoje na igreja uma prostituta, vestida do jeito que ela se veste, nós ficaríamos olhando para ela. Ela chamaria a atenção. Talvez algumas irmãs ou alguns irmãos talvez nem quisessem sentar perto dela. Uma prostituta. Aqui é a casa de Deus. O que esta mulher veio fazer aqui, meu Deus? Isso aqui é um lugar de culto. Isso aqui é um lugar de adoração. E nós talvez olhássemos para ela com um olhar de desprezo. Mas esta água, a água verdadeira, um dia correu para uma prostituta. Ela estava indo buscar água num horário onde ninguém buscava água, no maior calor do dia, meio-dia, não era a hora de buscar água. Mas esta prostituta tinha vergonha de se encontrar com as outras mulheres ali. E ela pensou, eu vou num horário onde não tem ninguém, eu vou num horário onde eu não vou encontrar ninguém naquela fonte. E ela foi exatamente ao meio-dia, mas ali estava a água verdadeira esperando aquela mulher. E quando ela chegou ali, ele começou a conversar com ela, ele pregou a palavra para ela. E quando chegaram os seus próprios discípulos, disseram, como muitos crentes aí, o pastor conversando com uma prostituta. E eles disseram, Jesus, o mestre, aqui conversando com uma prostituta. Nem mesmo os discípulos entenderam o que Jesus estava fazendo, irmãos. Mas a água da salvação estava chegando àquela pobre alma. Louvado seja Deus. Outro dia, esta água correu para um mendigo. Correu para um mendigo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que se hoje entrar aqui nesta igreja um mendigo todo sujo, cheirando mal, eu tenho certeza que muitos nem ao lado dele vão sentar, vão ficar pensando, isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é um lugar santo. Este homem todo sujo, está cheirando mal, está sentado aqui. Irmãos, quando eu aceitei Jesus ali em Porto Alegre, eu lembro que morava ali perto de nós um alemão, de origem alemã. Era um homem, irmãos, sujo. Ele tinha feridas nas pernas, ele cheirava mal literalmente. Barbudo, cabeludo, sujo. Era uma pessoa desprezível. Nós, como crianças, tínhamos medo de ir perto de onde ele morava. Era uma pessoa repudiada por todos. E um dia, num culto de domingo, naquele lugar pequeno onde eu nasci, chegou aquele homem, entrou na igreja,
ele ouviu a pregação do Evangelho, e aquela água chegou até o seu coração, e no final do culto ele aceitou Jesus. E quando acabou o culto, nenhum dos irmãos chegaram perto dele para lhe cumprimentar, porque ele cheirava mal, era um homem desprezível. No outro domingo eu lembro, irmãos, que chegou um homem ali barbeado, limpo, tomado banho, um homem normal, um homem sóbrio, sentou ali, todos o cumprimentaram. E depois nós ficamos sabendo que era aquele alemão, aquele homem que havia aceitado Jesus. Ele estava ali na casa de Deus. Quantas vezes desprezamos estas almas, irmãos? Nós ouvimos muitos pastores dizendo: olha, lá na minha igreja se converteu um casal de empresários. Olha, uniu conosco ali um casal, mas é gente boa, é gente fina, olha, é uma maravilha. Olha, nós estamos ganhando aí um casal lá, um deputado, e é comentado, irmãos, mas não se ouve dizer: olha, nós estamos ganhando um mendigo, olha, nós estamos trabalhando com um mendigo, olha, o cara não tem nada, mora debaixo da ponte, mas nós estamos evangelizando ele, está sendo uma bênção. Isso não se fala, irmãos. Se fala nos grandes que vêm para a igreja, mas não se fala nestes mendigos. Mas esta água, irmãos, correu uma vez para um mendigo chamado Bartimeu. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola, um homem sem amigos, sem dinheiro, sem riqueza, sem esperança, sem expectativa de vida, sem amigos. Estava pedindo uma esmola para quem passasse. De repente ele ouve aquele alvoroço e ele pergunta: o que é isto? Alguém lhe diz: é Jesus Cristo que está passando. E quando ele ouve: é Jesus, ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chegaram perto daquele mendigo e disseram: Bartimeu, vai te enxergar, rapaz, mendigo, cego, você está pensando? Você acha que o mestre vai te ouvir? Vai te ouvir nada, meu amigo, pode parar de clamar. Mas aquele mendigo, ele sabia que ali estava a sua esperança, e diz a Bíblia que ele começou a gritar mais alto, e de repente o mestre Jesus não somente ouviu aquele mendigo, como ele parou, se aproximou do mendigo e perguntou: vem cá, o que tu queres que eu te faça? Aquele mendigo olhou para Jesus e disse: Jesus, eu quero ver. Aquela água correu para o mendigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para a Bíblia e vemos esta água correndo para um leproso. O leproso, irmãos, era um retrato do homem desprezado, desprezível. O leproso, irmãos, era um homem que vivia afastado da sociedade. Ele não podia se aproximar menos de 100 metros de uma pessoa normal. Ele não podia se aproximar menos de 100 metros. 100 metros é a distância mínima. Mas ali estava a água que dá vida, irmãos, a água que veio para estas pessoas. E diz a Bíblia que o mendigo se aproximou de Jesus. A primeira coisa que ele fez foi se aproximar. Ele diminuiu a distância de 100 metros, chegou junto aonde estava Jesus e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus disse para ele: eu quero ser limpo. Não é verdade, irmãos? Não, senhores. Ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus fez uma coisa, irmãos, naqueles dias que ninguém jamais conseguiria entender, irmãos. Jesus fez uma coisa que abalou os fariseus, que deixou os fariseus abalados com aquele leproso. O que foi, irmãos? A Bíblia diz que Jesus tocou no leproso. Jesus encostou a sua mão na lepra daquele homem, irmãos. Coisa que ninguém faria naquela época. Mas aquela água correu para o leproso. Aquela água, irmãos, correu para os doentes ali no tanque de Betesda. Esta água, irmãos, ela veio para os sedentos. Ela veio para os necessitados. Irmãos, nos dias que nós estamos vendo, nós vemos, ou que estamos vivendo, nós vemos
muitas coisas que não estão agradando a Deus. Quando chega, irmãos, um deputado na igreja corrupto, que fica fazendo aquelas corrupções ali, todas as coisas erradas, a primeira coisa que nós fazemos: ô doutor deputado, chega para cá, assenta aqui, tem um lugarzinho do senhor aqui. Eu escuto o pastor dizendo: olha, o vereador aí está dando cesta básica para os crentes, olha, o homem aí é bom, ele está dando cimento para a construção, tem um caminhão de areia. Eu fico escutando isso, irmãos, e fico pensando: o que é que está acontecendo? Sabe por quê, irmãos? Porque esta igreja, esta água que Jesus mandou correr pelas campinas deste mundo, ela não precisa de migalhas destes políticos, ela não precisa de um caminhão de areia, de uma cesta básica, ela não precisa disso não, porque o próprio Deus é que cuida desta igreja, é Ele que dirige esta igreja. Irmãos, sabe por quê? Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós veremos Jesus como fundador desta água, abalando os alicerces da sociedade de então, fazendo coisas que ninguém fazia. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele andou na contramão do curso deste mundo, ele foi contra todas aquelas regras do mundo de então, ele andava na contramão, e por isto eles mataram Jesus. E esta igreja, irmãos, no dia que ela estiver correndo a favor do curso deste mundo, ela perdeu a visão de Deus, ela perdeu o seu alvo, porque esta igreja, irmãos, ela corre na contramão do curso deste mundo, ela fala contra tudo que este mundo faz, ela não aceita o que este mundo faz, porque ela conhece a palavra de Deus, ela despreza as obras deste mundo. Eu digo para os irmãos porque que muitas vezes nós esperamos que este mundo nos compreenda, que este mundo nos ame, porque que muitas vezes queremos buscar a amizade do mundo, quando Jesus disse: este mundo vos odiará, este mundo vos terá ódio. E a igreja, irmãos, precisa entender que ela precisa avançar, irmãos, e segundo a palavra de Deus, quanto mais esta água avança, mais funda, mais larga, mais abundante ela se torna. A água que é a igreja, ela precisa avançar, destruindo os alicerces do pecado, destruindo os alicerces que o diabo quer colocar sobre esta terra. Ela precisa avançar para que ela se torne abundante e funda. E quando esta igreja não entender que ela precisa ir, ela vai ficar com a água pela superfície. Mas quando esta igreja entender que ela precisa avançar, até mesmo se for preciso morrer, esta água então, ela vai começar a nadar no oceano do Espírito. Ela vai, meus irmãos, se tornar funda, abundante, cristalina. Ela vai se tornar muito poderosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta água, ela precisa avançar, porque se ela não avançar, ela vai ficar parada, ela vai apodrecer. Irmãos, eu quero dizer que se esta igreja, ela não avançar por Campinas que vocês não conhecem, por Campinas da Rússia, por Campinas da União Soviética, por Campinas dos países árabes, esta água precisa avançar lá, ela precisa ir para lá, porque se ela não for, esta água vai morrer, ela vai apodrecer. Mas hoje o Espírito de Deus, ele está mandando um grande avivamento sobre todo o Brasil, e hoje existem muitas águas correndo por todo este mundo. Aleluia. Muitas vezes é uma aguinha fraca, é uma nascentezinha fraca, mas ela começa a correr pelo bairro da
Jesus Cristo. Irmãos amados, estamos vivendo em dias de grande perigo. Aleluia. Ali na Rússia, durante 70 anos, o diabo tentou impedir desta água correr. Aleluia. Mas a igreja venceu. Aqui no Brasil, o diabo está tentando fazer esta água parar. Não é com peso de fuzis, não é com peso de metralhadora, não. As armas que o diabo está usando aqui são outras. Ele tem uma arma chamada computador, chamada internet, chamada Orkut, chamado informática. E esta arma, ela tem impedido de muitas águas correrem, porque hoje os crentes já não têm mais tempo de vir na igreja, a mocidade principalmente, mas muitas irmãs hoje já não tem mais tempo para o seu esposo, já não tem mais tempo para a esposa ou o marido, os filhos já não têm diálogos com os pais já não dialogam com os filhos. Cada um chega em casa, liga o seu computador e fica ali na internet, não tem tempo para nada, e ali o diabo vomita suas misérias, e a água está parando, e o diabo está parando a água ela está parando. Mas, queridos irmãos, que nesta noite o Espírito de Deus, ele venha falar aos nossos corações, que nós possamos entender que nós somos esta água, e Deus quer nos usar, aleluia, para cumprirmos o seu plano sobre esta terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, durante 70 anos, os comunistas disseram: olha, nós vamos parar esta água. Um presidente ali chamado Nikita Khrushchev, no ano de 1955, ele assumiu a direção do Partido Comunista Russo. E ele disse: olha, dentro de 15 anos eu vou parar essa água aqui na Rússia, eu vou acabar com esta água. Ele disse: dentro de 15 anos eu quero reunir todas as redes de televisão do país, e eu quero mostrar pela televisão o último crente da União Soviética, e eu vou matá-lo, e vou mostrar ao mundo que eu destruí a igreja de Deus aqui na União Soviética. A Bíblia que esses crentes seguram eu vou botar no museu. Esta Bíblia vai ser uma peça de museu. E os irmãos contam ali, pastor, durante 5 anos, esta água, ela correu por todas as terras da União Soviética, mas misturada com o sangue dos santos, aleluia, porque muitos perderam as suas vidas. Quando eu estou lembrando isso aqui, eu estou lembrando o caso de um pastor ali, que estava reunido na beira do rio, estava fazendo um batismo. Era proibido, muito proibido, fazer batismo era um crime dos mais horrendos que podia ter para os comunistas. E chegou ali uma turma de pessoas dirigidas, orientadas pela KGB, e chegaram ali, irmãos, pegaram aquele grupo de crentes, mais ou menos 15, colocaram eles dentro da água, começaram a espancar aqueles irmãos, espancaram até o ponto do sangue daqueles santos misturarem com a água daquele riacho a cabeça do pastor. Eles tiveram a alegria de esmagaram a sua cabeça, e o seu sangue se misturou com aquela água. Os irmãos contam ali, pastor, muito sangue foi derramado nestes 5 anos, mas quando passou 5 anos, a igreja ali, ela não pegou em nenhuma arma, ela não pegou nenhuma metralhadora, não, mas a igreja dali orou, a igreja dali
chorou, a igreja dali buscou a Deus, e Deus disse: chega. E Deus levantou inimigos deste presidente dentro do Partido Comunista, e os próprios comunistas fuzilaram aquele homem. E a igreja ali, irmãos, nós não sabemos qual o último crente ali, porque a cada segundo alguém aceita Jesus ali na Rússia. A Bíblia, ela não está na peça de museu não, mas ela está na mão do povo. Quantas vezes, irmãos, eu dei Bíblias. Uma vez eu dei uma Bíblia para uma velhinha, ela não tinha nenhum dente na boca. Eu peguei uma Bíblia e disse: irmã, esta Bíblia é para a senhora. Irmãos, esta mulher chorava, as lágrimas discorriam. Ela dizia: pastor, essa Bíblia é minha. Eu disse: é da senhora, minha irmã, mas eu não acredito, é minha mesmo. Eu dizia: é da senhora, minha irmã. Ela começou a chorar, ela pulou no meu pescoço, ela começou a me beijar. Ela disse: a coisa que eu mais queria na vida era ter uma Bíblia. Eu sempre ouvi falar de Bíblia, e hoje o Senhor trouxe uma Bíblia para mim. Durante 70 anos, irmãos, os comunistas tentaram com todas as forças parar aquela água. Certa vez estavam levando 10 irmãos para serem fuzilados. Estavam andando pela neve, os soldados com as suas metralhadoras estavam ali andando, levando aqueles irmãos, e eles andavam marchando e cantando pela neve: somos 10 soldados a morrer por Cristo. Andando e marchando, de repente um daqueles irmãos saiu fora do grupo, e eles continuaram cantando: somos 9 soldados a morrer por Cristo. De repente mais um dos irmãos sai do grupo, e eles começam a cantar: somos 8 soldados a morrer por Cristo. E quando passou um pouquinho, 2 soldados largaram as suas metralhadoras na neve. Eles correram, se juntaram com os irmãos e começaram a cantar: nós somos 10 soldados a morrer por Cristo. Nós somos 10. E os companheiros disseram: vocês estão ficando doidos, porque vocês querem morrer com os crentes? Nós vamos fuzilá-los agora. Por que vocês entraram para o grupo? Por que estão fazendo isso? Vocês ficaram loucos. Eles disseram: não, nós não estamos loucos, mas nós queremos para nós aquelas 2 coroas que nós vimos subir quando aqueles 2 crentes saíram. Nós queremos estas coroas para nós. Nós queremos morrer, aleluia, com estes crentes. 70 anos, irmãos, eles disseram: nós vamos acabar com a igreja. Mas esta igreja, irmãos, é poderosa. Irmãos, um dia eu estava olhando ali, eu estava na Holanda, eu estava olhando quando o tsunami invadiu ali a Indonésia. Os irmãos não lembram? Irmãos, era como caixinha de sapato, aqueles hotéis de todo tamanho, aquelas chique, né? Aqueles prédios bonitos, piscina, edifícios. De repente Jeová deu uma sacudidinha no mar lá, no mar irmão, né? E a água veio, irmãos, vai lambir aqui. Vocês lembram, pastor? Mas levava tudo. Eu estava olhando aqui e disse: Jesus, é a tua igreja. É a tua igreja, é a força da igreja, irmãos. Eu disse: Jesus, essa aí é a tua igreja. Irmãos, esta igreja, ela tem por comandante Jesus Cristo. É Ele que está na frente desta igreja. Não tem comunista para segurar essa igreja. Não tem cortinas de bambu, não tem cortinas de ferro, não tem cortinas de areia. Nada pode segurar esta igreja. Irmãos, esta igreja, ela é mais poderosa que tsunami. Esta igreja, irmãos, ela avança, e por onde esta água passa, ela vai destruindo, irmãos, todas as fortalezas que estão diante dela. Nada para diante desta água, irmãos. Ela avança, ela vai destruindo o que não presta, ela vai avançando, vai dando vida. Irmãos, nem as portas do inferno seguram esta água. Nada pode segurar a igreja de Jesus Cristo sobre esta terra. Nada, aleluia. Uma água que avança a cada dia, que se avoluma
semente, aleluia, que Deus pode usar e se transformar num rio caudaloso. Louvado seja Deus. Estamos vivendo nos últimos dias da igreja sobre a terra. Nós não podemos ficar parados. Diz aqui na visão de Ezequiel, ele disse que estas águas, elas não vão sarar somente os lamaceiros, ela não vai sarar os charcos. Ela tem coisas que esta água não vai sarar, irmãos. Aí está escrito aqui o que é. São aqueles crentes dentro da igreja que não tomam uma posição ao lado de Jesus. São crentes, irmãos, que acham que estão salvos e o resto do mundo pode perecer. São os charcos que esta água não vai purificar, mas que nesta noite, irmãos, nós possamos dizer: Jesus, eu quero fazer parte desta água, eu quero ser esta água. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que o que nós estamos assistindo com os nossos olhos neste mundo não é uma peça de teatro, não é um filme de cinema, não, é a realidade, é a realidade, não é teatro. E nós não somos telespectadores, não, senhores. Nós precisamos dizer: Deus, eu não quero assistir este espetáculo, mas eu quero fazer parte dele. Eu quero fazer parte deste espetáculo. Eu quero estar lá. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Queridos, esta água, ela tem levado um exército de homens e mulheres que o mundo não conhece. Não conhece. É um exército, irmãos, de soldados que não tem DVD gravado, irmãos. Eles não estão no grande congresso. É uma água, irmãos, que o mundo fala que não vale nada. Eles não têm projeção no ministério, não são famosos. Esta água, irmãos, são os missionários que Deus tem levado para muitos lugares. Eu conheço irmãos ali, eu podia citar aqui, um do Azerbaijão, 8 igrejas subterrâneas. 8 igrejas, irmãos. Ele entrou ali como professor de inglês. E ali hoje ele tem 8 igrejas escondidas. 8. E ele disse para mim: pastor Paulo, o dia que a polícia botar a mão em mim, eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque o presidente das igrejas lá, eles colocaram ele dentro de um buraco, irmãos, com fezes até o pescoço. Deixaram ele ali vários dias. E ele depois escreveu para nós falando: não fale mais no meu nome, porque da próxima vez eles me matam. E ali tem um brasileiro, irmãos, com a esposa e os filhos, pregando a palavra. Ele disse para mim: Paulo, enquanto a polícia não botar a mão em mim, eu vou continuar pregando. Até o dia que eles me parar, mas enquanto eles não me parar, eu vou continuar falando. Aleluia. Eu vou continuar falando de Jesus. São águas que estão correndo longe daqui, irmãos. O ano passado eu fui preso, fiquei 8 dias numa solitária. Fiquei 8 dias preso ali, irmãos, numa cela sem luz, tamanho de um elevador. Não podia nem me espichar para dormir. Não tinha janela, só uma porta de aço. Não tinha luz, não tinha ventilação. Era um vaso sanitário na cabeceira da cama, uma cama de cimento. E eles davam uma descarga por fora quando eles queriam. Às vezes passava dias e eles não davam uma descarga, ficava aquele mau cheiro. Ali eu fiquei 8 dias. Ali dentro, irmãos, eu disse para Deus: Deus, eu te amo como eu nunca te amei. Eu disse: Deus, eu te glorifico por estar aqui neste buraco. Eu disse: diabo, escuta uma coisa.
se tu acha que eu vou ficar com medo de ti por estar nesta prisão, se tu acha que eu vou ficar com medo de você, se você acha que eu vou me entristecer com Deus, perguntar para Deus por que eu estou aqui, diabo, tu estás muito enganado, porque enquanto eu estiver aqui eu posso apodrecer aqui dentro, como o soldado disse, ele disse para mim, você vai apodrecer aí dentro, você não vai mais sair daí. Eu disse, Deus, nem que eu apodreça aqui dentro, mas eu quero louvar, exaltar o teu nome enquanto eu estiver vivo. Quando eu saí dali, irmãos, os meus olhos ardiam com a luz do sol. Eu comecei a chorar quando eu vi a luz do sol. Era mais ou menos 6:30 da manhã quando eles me tiraram dali. Eu vi o sol, eu senti uma alegria na minha alma. Eu disse, Deus, eu não sabia que o sol era tão bonito, eu não sabia que era tão bom estar livre. Irmãos, é o diabo tentando segurar esta água, impedir que esta água avance. Irmãos, aqui de Vila Diva, eu quero vos dizer que tem na Rússia 2.700 cidades que nunca ouviram o Evangelho. Pastor, mas aqui no Brasil também muita gente não ouviu. Mas tem uma diferença, pastor Eduardo, entre não ouvir porque não quis. Porque aqui no Brasil quem não ouviu foi porque não quis, irmãos. E o não ouvir porque não tem para ouvir. É o caso ali, irmãos. Nós temos ali os montes Urais na Rússia. Ali, irmãos, tem tribos que vivem como se vivia há 1000 anos atrás. Não chegou nenhum progresso até eles ali nos montes Urais. Nunca ouviram falar de Jesus. Eu estive na Mongólia. Irmãos, Mongólia é o país de Gengis Khan, aquele general mongol que derrotou a Rússia. Um país pequenininho, mas Gengis Khan derrotou a Rússia. Nós moramos a 30 quilômetros de onde Gengis Khan derrotou as tropas russas. E eu perguntei para 2 mulheres, vocês conhecem alguma igreja por aqui? Elas disseram, nós nunca ouvimos falar de nenhuma igreja por aqui. Mongólia e outros países ali, irmãos, que nunca foram evangelizados, estão dentro da janela 10x40. Aquele povo, irmãos, está aguardando que alguém lhes fale de Jesus. Quantas vezes, irmãos, saímos evangelizando por aquelas aldeias dentro de Ucrânia e começamos a falar de Jesus, dizemos, olha, Jesus morreu por ti, Ele derramou seu sangue por ti. Aquelas pessoas começam a chorar, dizendo, eu já tenho 80 anos e nunca ninguém me disse isso, eu não sabia disso. Nunca tinha ouvido falar. Uma vez eu fui visitar um homem que pediu minha visita, o seu Ivan. Irmãos, eu cheguei naquela casa, era um quadradinho pequenininho, uma casa muito, bem horrível, irmãos. Eu cheguei ali, a esposa dele abriu a porta, eu entrei. E ela falou, quem é o senhor? Eu falei, eu sou brasileiro, pastor Paulo, assim, assim. Aí eu vou chamar o Ivan. Ivan é João em português. Vou chamar o Ivan. E o seu Ivan veio, irmãos. Mas quando ele entrou naquela porta, irmãos, ele não tinha um dente na boca. Magro que parecia um cabide, parecia só a roupa andando. Não tinha uma perna. Era pequena estatura. Lá da porta do quarto ele olhou para mim e disse, você é o Paulo? Eu disse, sou, seu Ivan, eu sou o Paulo. Irmãos, ele largou aquela muleta e veio pulando até onde estava, abraçou minha barriga, começou a beijar minhas mãos. Ele chorava que as lágrimas saltavam dos seus olhos, não escorria, saltava dos olhos. Eu nunca vi uma coisa assim. Eu disse, seu Ivan, por favor, não beija minhas mãos, não faça isso, eu sou igual ao Senhor. Ele disse, não, você não é igual a mim, você é um anjo que Deus mandou aqui hoje. 75 anos, Paulo, eu pedi Deus, eu queria Deus, eu procurei Deus, nunca ninguém me deu Deus, mas hoje tu veio trazer Deus na minha casa. Eu dizia, Ana, hoje Deus entrou aqui, irmãos, o que é isto? É esta água correndo por lugares que tu nunca imaginou, mas esta água está correndo lá. E sabe por que mais, irmãos? Porque tem uma
não fosse essa igreja, o seu Ivan hoje não era salvo. Se não fossem os irmãos hoje, não teríamos 320 comunistas ali louvando e glorificando o nome de Jesus naquelas igrejas. Se não fosse as tuas ofertas, as tuas orações, nós não estaríamos ali. Mas nesta noite, queridos, que Deus nos abençoe, aleluia, que deste lugar possa sair uma grande água, aleluia, avançando pelas campinas, aleluia, deste mundo, levando vida, levando salvação. Deus quer usar a cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, vamos colocar de pé. Aleluia. Deus está aqui, Deus. Deus está neste lugar. Pastor, mas que bonito a igreja. Mas você é a igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu fico pensando, irmãos, quando Jesus voltar, quanta surpresa, irmãos. Quanta surpresa. Crentes dizendo: Jesus, eu ia nos cultos, eu dava dízimo, eu gostava de estar lá, os cultos era bonito. Eu gostava muito de estar na igreja, eu dava dízimo. E Jesus vai falar assim: sim, é o que tu tens preparado para mim, o que tu trouxe para mim. Aí nós vamos dizer: Jesus, eu não sabia pregar, eu não tinha dinheiro, eu era pobre, eu não conhecia, eu tinha vergonha. Jesus vai falar assim: ó, crente, o servo mau e negligente. Mas vai aparecer crentes ali, irmãos, que vão dizer: Jesus, eu não tinha nada, eu não sabia pregar, eu nunca preguei, Jesus, porque eu não sabia. As minhas ofertas eram pequenas, porque eu não tinha. Mas Jesus, tu te lembras as madrugadas que eu passei de joelhos chorando pelas almas, Jesus. O que eu tinha eu te dei, eram minhas lágrimas e meus joelhos. Irmãos, como nunca aconteceu, Jesus está querendo as lágrimas dos crentes hoje. Jesus está querendo os joelhos, irmãos, porque as tuas lágrimas, elas vão regar o deserto daqueles corações, naqueles lugares ali, irmãos. As tuas lágrimas pelos missionários serão o nosso sustento. Deus vai recolher as tuas lágrimas e vai transformá-las em recursos, em forças para esta água avançar. Você tem o que Deus quer nesta noite. Você tem joelho e lágrimas. Pastor Eduardo, quantos de nós, ou quantos digamos, quantos crentes hoje que se chamam pelo nome de Jesus, dizendo: eu sou crente de Jesus, eu amo Jesus, mas que não sabe a última vez que ele levantou no seu leito pela madrugada, ele começou a orar por alguém que está perdido, e ele começou a sentir uma dor muito grande por esta alma, e as lágrimas vieram nos seus olhos por esta vida. O que eu quero dizer é que muitos não sabem a última vez que ele chorou por uma alma, que ele chorou por um perdido. Ele não sabe a última vez que ele perdeu minutos de sono pela madrugada para chorar por alguém. O apóstolo Paulo disse: por vós eu sinto dores como que de parto, eu sofro por vós, eu sinto dores. Irmãos, nós precisamos sentir a dor dos perdidos. Esta noite estão caindo por terra os muros que o diabo colocou para essa água não correr. Glória a Deus, aleluia. Está caindo muros aqui hoje, irmãos.
Pastor, eu orava, pastor, eu pregava, pastor, eu evangelizava, pastor, eu dava o dízimo, pastor, eu consagrava, pastor, eu lia a Bíblia, pastor, eu levantava pela madrugada. Tudo estava, tudo não era, tudo no passado. Por quê? Porque um dia o diabo construiu um muro e esta água parou de correr. Mas nesta noite, irmãos, o Espírito Santo está destruindo estes muros. Esta água está começando a correr de novo, e você vai começar a dizer: Jesus, eu oro, eu prego, eu evangelizo, eu consagro, eu levanto pela madrugada. O Espírito de Deus está, aleluia, restaurando vidas aqui hoje. Ele quer mudar este panorama na tua vida. Ele está dizendo: não, esta água ainda não parou de correr, esta água, ela ainda vai correr. Escuta, Deus está dizendo hoje que as suas promessas para ti Ele não esqueceu. Ele não esqueceu dos teus sonhos, Ele não esqueceu dos teus projetos, não. Mas nesta noite, Deus, Ele está fazendo essa água correr de novo. Ele está renovando a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se nós tivermos alguém aqui hoje, aleluia, que está se sentindo vazio, que está se sentindo angustiado, que está se sentindo frio, eu quero te convidar: vem aqui à frente, não tenha vergonha. Que convite estranho o pastor está fazendo. O pastor está chamando para frente quem está se sentindo frio, angustiado, fraco, vazio. Mas é esta pessoa que eu estou chamando hoje aqui. Se tiver alguém aqui hoje com quem Deus falou, aleluia, que quer um renovo na sua vida, saia do seu lugar e vem aqui, porque o Espírito de Deus, Ele vai tocar na tua vida. A tua vida vai ser diferente. Estas águas vão começar a correr. Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que você nunca viu. Aleluia, temos pessoas vindo aqui para frente. Aleluia. Talvez Deus disse para alguém, talvez o diabo já falou para alguém aqui: olha, a tua água apodreceu, a tua água secou, a tua água parou, não tem mais jeito para ti, agora tu tem que morrer. Talvez o diabo já disse: olha, chegou ao fim, Deus não tem mais projetos na tua vida. Talvez o diabo já disse: olha, talvez é melhor até você morrer. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está renovando vidas aqui. O Espírito Santo está renovando vidas. Deus está dizendo: olha, eu quero começar de novo contigo. Eu quero escrever uma nova página na tua vida. Eu quero começar uma nova etapa na tua vida. Irmãos, eu vejo águas nesta noite saindo direto do trono de Deus para a tua vida. Eu vejo águas aqui nesta noite, águas do Espírito, limpando vidas, lavando vidas. Eu vejo águas do Espírito aqui hoje sendo derramadas. Aleluia, eu vejo hoje o Espírito de Deus restaurando vidas. Aleluia, glorifica a Deus, porque Deus hoje está fazendo algo especial na tua vida. Oi, nessa noite é noite de vitória, é noite de bênção. Escuta, aleluia, Jesus vai voltar. Aleluia, nós precisamos, aleluia, correr enquanto dia. Pai Santo, eu quero orar a Ti neste momento, papai. Oh Deus, estas vidas que estão aqui agora, que estão aqui diante da Tua face, oh